Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa ensinar a você o que está oculto, o que está escondido e também te dar uma orientação, e não só uma orientação, mas também uma revelação mais profunda do seu caráter. O título da mensagem de hoje tem bem relação com esta última questão que comentei agora, e ele é o seguinte: por qual razão existe o sofrimento? Ou qual a razão do sofrimento? Eu sei que muitas pessoas se perguntam isso e não conseguem entender por que parece que o justo sofre, o ímpio não, ou o ímpio tem bonança enquanto o justo não, e assim por diante. Eu não falo só na questão financeira, tem muita gente que tem vidas difíceis mesmo. Pessoa doente na família, em estado terminal, às vezes uma pessoa boa que aparentemente nunca fez mal para ninguém, e aí ela sofre e não se entende por quê. E muitas vezes as pessoas são até mal julgadas, porque há um entendimento albergado por muitos de que se a pessoa está mal é porque está amaldiçoada por Deus. E o que nós vamos ver é que isso não é novidade. No passado também pensava-se assim. Mas há coisas que precisamos aprender relativo a isso. Por isso convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. A história é quando Jesus estava passando e ele viu um cego de nascença, versículo 1. Versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Notem que Jesus ele não atribui aquele infortúnio, aquela situação lastimável, digna de dó, daquele homem que nasceu cego. Jesus não atribui isso a nenhum homem. Ele não disse, olha, não, porque os pais dele, não, porque ele fez tal coisa. Nada disso. Ele simplesmente mostra o caráter do pai e dele. De que forma? Ele diz, olha, isso aí aconteceu para que nesta pessoa se manifestem as obras de Deus. Isso significa que quando nós vimos a sequência da história, nós vamos entender de que natureza são as obras de Deus e também qual é a motivação de Deus ao fazer as suas obras, porque se eu entendo qual é a natureza da obra, eu entendo o que está por trás, ou seja, qual é o caráter de Deus? O que há ali dentro do coração de Deus, do coração de Jesus? Mais à frente, no versículo 6, é dito que Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Olha, irmãos, olha que alegria de uma pessoa que nunca viu uma cor, um azul, não sabe a diferença do verde, do rosa, enfim. E agora ela pode finalmente abrir os olhos, reconhecer a face do seu pai, da sua mãe, pode identificar a face daqueles amigos, enfim, ver a natureza, o céu, coisas que para nós são tão comuns, mas para ele eram simplesmente uma impossibilidade. Ora, de que natureza era esta obra? Era uma obra de misericórdia, era uma obra fruto de compaixão, de piedade, era uma obra de amor. Note que a tristeza, o sofrimento, foi motivo de Deus manifestar a sua obra, e a sua obra foi justamente o contrário, foi aliviar o sofrimento. Há muitos que atribuem a Deus o enviar sofrimentos às pessoas. Mas daí se enganam. Se bem é certo que haverá um tempo no qual Deus enviará os juízos sobre aqueles ímpios que não só são impenitentes, ou seja,
que não se arrependem, mas também procuram oprimir, em especial, o povo de Deus e as pessoas justas, normalmente Deus age com misericórdia, Deus age com amor, Deus age restaurando as pessoas, aliviando o sofrimento. E é justamente como um ser tal que ele queria ser revelado, e isso aconteceu na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus demonstrou qual é o caráter do Pai, o qual não se conhecia. Note que os discípulos de Jesus, primeiramente perguntaram, olha, quem que pecou? Foi ele ou foi o Pai? Ou seja, nossa, ele foi merecedor do juízo de Deus. Então cuidado, né? Aqueles que pensam que, puxa, se a pessoa está sofrendo, alguma coisa fez. Nem sempre é assim. Olha o caso de Jó, por exemplo. Citamos várias vezes ele em outras mensagens. Jó não tinha feito nada especificamente para que merecesse o que ele estava sofrendo. Tá, e por que então ocorreu aquilo? Nós que conhecemos a Escritura já vimos. O próprio livro de Jó relata que houve um embate lá no céu, ou seja, uma controvérsia entre Satanás e Jesus e Deus, enfim. E ali Satanás pediu para provar a Jó, e Deus permitiu. Então, o sofrimento de Jó ocorreu por permissão de Deus, mas não por ordem de Deus. E é o que ocorre muitas vezes nas nossas vidas. Posso dizer que na maioria dos casos, o sofrimento que nós vemos na terra não é culpa de Deus. Ele sofre por permissão de Deus, mas não é enviado por Deus. Agora você pode pensar, puxa, mas espera aí, como assim? Então, Deus olha para tudo que está acontecendo, fica de braço cruzado, deixa o diabo pintar e bordar, fazer o que ele quiser, e a gente fica aqui sofrendo? Não, não é bem assim. Tudo tem um propósito. No livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ora, qual é o propósito principal do Senhor? Quer trabalhar o nosso caráter, quer nos preparar para a sociedade com os anjos. Como assim sociedade? A companhia. Nós vamos ir para o céu, vamos morar junto com eles. E será que os anjos vão gostar da nossa companhia? Vão, se nós estivermos devidamente preparados, santos como eles são santos lá no céu. Aí sim. E é exatamente o que vai acontecer. Em Levítico capítulo 19, o Senhor disse, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Agora vamos lá. Então você fala, poxa, mas eu não consigo entender, né, o porquê que acontece, todas essas coisas e tal. Tudo bem, tudo concorre para o bem, mas eu não consigo ver bem nisso. Considere o que o Senhor diz em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ora, aqui em linguagem figurada, Deus diz que vai promover o nosso bem. Lá para frente vai haver alegria, embora agora, no momento, possa não haver. Então atenção, você que sofre, que carrega uma cruz pesada, que está curvado ante ao peso, né, do que você tem que levar. Entenda, Deus está no controle. E não só está no controle, como também está trabalhando ativamente para minorar o teu sofrimento, quer dizer, diminuir o teu sofrimento. E lá à frente está trabalhando também para que
você tenha alegria, alegria eterna. Aqui no próximo verso ele vai falar isso, alegria eterna. Diz, em lugar do espinheiro, espinheiro é uma planta cheia de espinho, símbolo de uma pessoa cheia de pecados, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça, que é também uma outra planta espinhosa, diz, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Vamos traduzir e trocar em miúdos esse verso? Olha, no futuro, as pessoas vão ver a transformação que Deus fez na sua vida, na tua vida, digo, e vão dar glória a Ele. Vão falar, olha, louvado seja Deus. Olha que milagre que aconteceu na vida desta pessoa, desse cidadão, enfim. É o que Deus quer fazer com você. Quer transformar você numa pessoa maravilhosa. Aos olhos de quem? Do céu. Nem tudo que é maravilhoso aos olhos dos homens o é no céu. Isso eu acho que não é difícil de entender, né? Porque a gente vê que muitas vezes a conduta errada conduz à popularidade. Agora, aproveitando o ensejo, nós queríamos apresentar as promessas que Deus fez para Abraão, que é o pai da fé. Convido você para abrir comigo em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15. E ele disse assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, verso 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele tem um propósito, embora nós possamos não compreendê-lo na sua extensão e profundidade, mas ele tem o propósito de nos abençoar, de nos dar o que é melhor, de nos engrandecer, mas engrandecer da forma correta. A primeira forma de engrandecer é demonstrando o seu caráter, porque a mansidão do Senhor nos engrandece. E aí, ele diz, tu serás uma bênção. Ele diz que abençoará os que nos abençoarem, aqueles que estiverem conosco também serão abençoados. Como é que a gente entende isso? Ora, da seguinte maneira, se eu estou andando no caminho do Senhor e por isso serei abençoado, quem está me abençoando também está andando no mesmo caminho e será abençoado. Também Deus disse que amaldiçoará os que nos amaldiçoarem. Ora, se somos de Deus, quem nos amaldiçoa é inimigo de Deus. Daí a razão de ser amaldiçoado. Por fim, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem uma lição importantíssima para nós aprendermos. Deus manifesta as suas obras aliviando os nossos sofrimentos, como nós vimos lá no Evangelho de João. A razão do sofrimento existir, de Deus permitir, digo, o sofrimento, também é o Ele poder aproveitar isso como oportunidade para nos aliviar e demonstrar quem Ele é, o caráter dele. Enquanto o diabo vem para roubar, matar e destruir, e todos os que são inimigos de Deus também destroem a si mesmos e aos outros, Deus vem com este propósito de restaurar, conceder a vida e a alegria. Assim sendo, nós que o conhecemos, seremos transformados de tal maneira que também seremos uma bênção para as demais pessoas. Ou seja, o nosso propósito e objetivo será abençoar as pessoas também. Falando de outra forma, nós viveremos não para sermos servidos, mas para servir. Olha que diferença do padrão do mundo para isso que estamos aprendendo aqui. Ou seja, o princípio do céu é completamente diverso daquele que somos ensinados em casa, muitas vezes, né? Na escola, quase sempre, no ambiente de trabalho, enfim, no esporte. Sempre a ideia transmitida aqui na Terra é, para você subir, tem que pisar nos outros.
E aqui não, aqui é dito, olha, sirva, coloque-se por baixo, ajude as pessoas a subirem. Não se preocupe com o subir, deixe que Deus cuide da tua honra. E Deus disse, aos que me honram, honrarei. Para que ninguém se confundisse quanto a como saberemos se estamos no caminho do Senhor, se somos servos de fato, Deus nos coloca o texto de Apocalipse 14, versículo 12. Ali ele dá a característica dos santos dos últimos dias, das pessoas que estariam fazendo a sua vontade. E ali ele diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, fazer a vontade de Deus, servir ao próximo, colocar-se como um auxiliador, tem que estar conformado dentro dos mandamentos do Senhor. Porque eu não posso dizer que estou fazendo a vontade de Deus se eu estou ajudando alguém que está indo no caminho errado, que está se matando. Um exemplo, né? A pessoa quer usar maconha, quer usar cocaína, enfim, droga e tal. E eu falo, não, mas poxa, eu tenho que servir, coitado, é o que ele quer, eu vou dar. Para aí. Né? Ele está se matando com aquilo. Então, o servir, ele é moldado pela regra dos 10 mandamentos. Aí eu posso entender o que é o servir do ponto de vista divino. Ok? E aí fica o apelo do Senhor para nós. Nós temos um modelo, que foi o Senhor Jesus Cristo, que dentro desse molde dos 10 mandamentos, viveu para servir e para aliviar o sofrimento das pessoas. Em nenhum momento ele disse que era uma pessoa boa e usou isso como justificativa para pisar em qualquer dos mandamentos, seja para fazer imagens, seja para ter outros deuses diante do Pai, seja para guardar o outro dia que não o sábado, conforme no mandamento, etc. Se você não conhece os mandamentos, te recomendo a leitura do segundo livro da Bíblia, ok? Abre lá, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, capítulo 20, é o número grande, e aí você vai nos númerozinhos pequenos, do 3 até o 17. Aí você vai conhecer a regra da felicidade de Deus, o molde dado para a nossa vida, que são os 10 mandamentos. Fica o apelo do céu para você. Quer você andar nos caminhos de Jesus, sendo uma bênção para as pessoas aí na terra e tendo a sua vida moldada pelos 10 mandamentos? Se este é o teu sincero desejo, quero orar por você neste momento. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, quero agradecer por esta mensagem que certamente nos edifica e nos mostra o teu caminho e também nos dá força, Senhor, para seguirmos. Pedimos que derrames o teu Espírito sobre todos nós, que tomamos a decisão de continuar andando e vivendo dentro dos moldes dos teus mandamentos. E pedimos, Senhor, que nos conduza de tal forma que possamos enxergar as oportunidades que temos de aliviar o sofrimento das pessoas e fazer o bem ao próximo. Esteja conosco, esteja com o teu povo, continue nos guiando ao Senhor e nos abençoando, alimentando com o maná, ou seja, com as verdades da tua santa palavra, a Bíblia. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que nos assiste, fica com o convite feito para continuar nos acompanhando nas transmissões que ocorrem terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E também você que tem sido tocado por Deus de que esse é um ministério que detém a verdade e tem a missão de levá-la ao mundo e quer se unir ao povo de Deus nesta missão, entre em contato conosco. Nós vamos ter a alegria de poder te auxiliar nesta caminhada fazendo estudos bíblicos. Nosso WhatsApp para contato é 41 99509 8425. Te convido a fechar os olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia.
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá!